Pessoal, bom dia a todos. Mais uma vez, meu nome é Rodrigo Benítez, eu sou o Head de Latinoamérica de Supply Chain na Bloomberg. Também sou o Global Warehouse Manager, cuidando de todas as operações de warehouse do mundo. Como eu já tinha falado para o Henrique, é muito importante a gente conversar sobre talentos de supply chain, mesmo que isso seja sempre um tema bastante conectado com recursos humanos e bastante discutido entre nós e os nossos business partners. É saber como é que a gente faz efetivamente essa gestão, quais são os desafios, o que está intrínseco na retenção de talentos, na contratação de talentos. E aí essa conversa que eu quero ter com vocês hoje. E como é que a gente começa essa conversa? Né? Vamos... E mais uma vez apertei o botão errado. Falando de carreiras e gerações, tá bem? Como é que a gente lida com as carreiras e gerações? Vamos voltar no passado e como é que nós nos tornamos profissionais de supply. Nos nossos sonhos de carreira, os nossos pais pensavam que íamos ser arquitetos ou engenheiros, advogados, até jogadores de futebol, médicos. Mas não. A gente só pensava em códigos de barra, só pensava em equipamentos de warehouse, só pensava em indústria, transporte, pallets, transporte internacional. Eu acho que ninguém se identifica com isso. Eu acho que ou uma pequena parte se identifica com o surgimento do nosso interesse por supply chain e como é que a nossa carreira chegou em supply chain. Olhando para o passado, a gente tem um cenário, né? E vamos voltar lá um pouquinho mais para cima. Qual que é o cenário que a gente tem hoje? Em 2017, foi feita uma pesquisa encomendada pela DHL Research. Tá? E qual que é o cenário? As equipes atuais, elas estão consolidadas com conhecimento operacional. Né? Então, já está consolidada a forma com que se opera a supply chain. Já estão consolidados os transportes, já estão consolidados as formas de armazenagem. Obviamente que, diante das mudanças de cenário e diante das mudanças de legislação, algumas coisas precisam ser ajustadas, mas o core do nosso pessoal já está consolidado com esse conhecimento operacional. E essa pesquisa em 2017 mostrava que em 2020, para cada especialista formado em supply chain, 6 mais posições deveriam ser preenchidas. Então, de acordo com a pesquisa que foi feita 3 anos atrás, a gente tem 6 vagas para talentos de supply chain, isso a nível global, para cada especialista formado em supply chain. Tá bem? E o skill set, ou o grupo de conhecimentos, ou o grupo de expertises desses profissionais mudou de um tempo para cá. Então, a gente estava falando de um supply chain operacional, nós estávamos falando de um supply chain técnico, e agora o skill set mudou. O que nós precisamos mais nos profissionais de supply chain? Mais aspectos de liderança, pensamento crítico, especialistas em tecnologia e dados, coisa que há uns anos atrás nós não tínhamos. Isso mudou, tá? E qual que é o sentimento desses profissionais de supply chain? Isso também é importante saber. E através dessa pesquisa, a gente conseguiu ver que 40% dos profissionais se sentiam como ativos operacionais da empresa. Isso quer dizer, no news, good news. O material chegou na casa do cliente, ninguém sabe como aconteceu, tamo jóia, tá bem? 40% tinham esse sentimento. Só 25% das pessoas achavam que supply chain tinham a mesma importância que os outros departamentos. Então, os profissionais de supply chain entrevistados nessa pesquisa, 25% deles achavam que eles não eram, ou eram os únicos que achavam que tinha a mesma importância que os outros departamentos. 75% achavam que supply chain era o background, a cozinha. Quem conhece banda sabe o que é a cozinha, é o baixo e a bateria. Né? Mas não era nem guitarrista e nunca vocalista, tá bem?
e só 13% pensava que os talentos de supply chain são elementos estratégicos para a empresa. Então, quando a gente fala de talentos, né, e quando a gente fala de qual é o cenário, a gente consegue ver que muitos dos profissionais de supply chain que têm esse perfil operacional não conseguem chegar a entender o papel estratégico deles dentro das empresas. Tá bem? Quando a gente fala de novo de gerações, a gente começa a entender algumas coisas e algumas diferenças que foram chegando, né? O entry level, né? Então, os profissionais ingressando na carreira de supply chain, os baby boomers, eles eram paraquedistas, né? Como eu costumo chamar. A vaga estava lá, a pessoa tinha mais ou menos um perfil. Não estamos falando muito de supply chain aqui, estamos falando de operações, logística, fábrica. Então, a pessoa que, de repente, formada em administração ou em engenharia, acabava caindo, né, de paraquedas aí em supply chain. Essa pessoa, como sênior, já adquiria um conhecimento técnico específico. E dentro do mercado hoje, elas estão ou aposentadas ou próximas a se aposentar. Tá bem? A liderança era feita por autoridade. Tá? E também os líderes estão aposentados ou próximos de se aposentar. Aí vem a geração X, que é a minha. Também somos muitos paraquedistas, como eu. A maioria paraquedistas, engenheiros, administradores de empresas, que chegaram no entry level a aplicar para uma vaga de supply chain na empresa, muitas vezes sem nem saber onde é que nós estávamos caindo. Trainees, estagiários, analistas júniores de compras ou de logística, a gente chegava nas empresas, ou as pessoas chegavam e não tinha muita ideia do que era o supply chain. O senior já tinha um conhecimento técnico mais generalista sobre supply chain, já englobava logística, já englobava o planejamento, fábrica, manufatura, e tudo mais. E muitos vêm de segunda carreira, né? Então começaram como a sua carreira em algum outro segmento, alguma outra área funcional, e como segunda carreira eram seniors de supply chain. A liderança já muda um pouco, né? A liderança vai muito por experiência. Então, o líder é experiente e por experiência ele gera esse respeito. Alguma introdução de que, e eu coloquei soft skills aqui entre aspas, todo mundo há de concordar comigo que de soft não tem absolutamente nada, é basicamente características do ser humano que fazem a vida de líder dele muito mais fácil, tá bem? Essas pessoas já estão em cargo de liderança ou estão próximos a assumir esses cargos de liderança, tá bem? Falar um pouquinho aqui de millennials também, ou geração Y. Essas pessoas, essa categoria já tem alguma formação em supply chain. São engenheiros, são administradores também, mas já voltados à supply chain. Muitos deles estudando supply chain, muitos deles se preparando como profissionais de supply chain. Eles já vêm no mercado com este interesse de ingressar em uma carreira de supply chain. Eles já têm um conhecimento técnico bem interessante como seniors, têm uma visão generalista também, e eles desafiam o status quo. Isso é bem importante, coisa que a geração X pouco fez e os baby boomers muito menos, tá? Então, a gente vê que os millennials estão desafiando o status quo do supply chain. Aquela história de no news, good news, tem que acabar na visão da geração Y ou os millennials, né? Supply chain é parte estratégica do negócio. A liderança aqui já não é mais tanto por experiência, é por exemplo, né? Então, o líder tem exemplos técnicos, exemplo também por experiência, bastante soft skills, bastante skills, bastante conhecimento em técnicas de liderança, em técnicas de comunicação. Essas pessoas nessa categoria estão aspirando cargos sênior e de liderança nesse momento, tá bem? E a geração Z, que é essa que vem logo depois dos millennials, a formação já está sendo
direcionado à supply chain, tá vendo a Live University, né? Muitos são engenheiros, muito foco em tecnologia, até matemáticos, estatísticos. A formação ela vai direcionar a especialidade em supply chain e não ao matemático a ser matemático ou o estatístico a ser estatístico. Ele pode ser uma pessoa que exerce aquele conhecimento dela em supply chain também. Como são os seniors e os líderes no futuro, a gente ainda não sabe. Estamos pensando em ter uma mistura de tudo isso que a gente está vendo aqui, como um elemento híbrido de carreira, onde nós vamos ver pessoas de extremo sucesso no futuro. Também. E quando a gente fala de millennials, né, eu acho que a atual geração dos nossos profissionais, ele merece um slide adicional, né? Porque os millennials são impacientes, né? Os millennials são não confiáveis, né? Então, o que se diz por aí. Por que eles são tão arrogantes? Por que eles são preguiçosos, né? Na verdade, gente, isso é só um rótulo, né? É um rótulo que se coloca nessa geração de profissionais por uma razão que a gente ainda não entendeu. De repente, daqui a um tempo, a gente vai conseguir entender. Mas, baseado em pesquisas, a gente consegue ver que a realidade, os millennials são super engajados, extremamente satisfeitos, muito produtivos e extremamente comprometidos com o trabalho e com a empresa que eles representam, tá bem? Isso também vem de uma pesquisa. Eu digo, por experiência própria, eu tenho elementos da minha equipe que são millennials, elementos baby boomers e geração X também, e eu digo com tranquilidade, e meus funcionários, se estiverem assistindo, vão estar rindo nesse momento, que eu acredito que eles sejam essas 4 características. Eu acredito que a geração dos millennials é muito mais do que aquele rótulo que está sendo colocado. Mudando um pouquinho de figura, e depois de falar das gerações e como é que elas estão encaixadas dentro das empresas, né? A gente fala de satisfação e descontentamento dos profissionais de supply chain. E onde é que a gente encontra isso, né? Onde é que esses talentos encontram satisfação? Eles encontram satisfação e, por incrível que pareça, não é o primeiro lugar, em remuneração e reconhecimento. Depois, na cultura positiva da empresa. Na relevância da carreira deles e do supply chain dentro da empresa. Isso é extremamente importante para gerar satisfação dos profissionais. Oportunidades de carreira, oportunidades de projeto, oportunidades de ser relevante. Né? A variedade, né, de supply chain, a variedade de opções, a variedade de projetos e os desafios. O talento de supply chain precisa se sentir desafiado. Aí ele encontra satisfação. Isso não é novidade para nenhuma carreira, né? Mas essa pesquisa ela é voltada somente a profissionais de supply chain, analistas seniors e gerentes. Mas onde é que eles encontram descontentamento? Né? Conflitos no trabalho ou na família, né? Então um chefe qual que a pessoa não se dá bem, ou uma equipe que ela está mal encaixada, a falta de variedade, né? A falta de relevância, é completamente oposto do descontentamento, remuneração e reconhecimento, então em quarto lugar, falta de oportunidade, cultura negativa e sobrecarga. O funcionário e o profissional de supply chain, o talento de supply chain, ele encontra descontentamento quando ele está sobrecarregado, quando ele está overwhelmed, quando aquilo é muito mais do que ele pode carregar, tá bem? Papel do líder, entender essa sobrecarga, entender essa questão do overwhelming desse funcionário e direcionar, endereçar soluções para isso, caso ele queira manter o talento. Se ele não quiser manter o talento, deixa o rapaz sobrecarregado e o rapaz vai embora da empresa. Os atuais talentos de supply chain, né? O que eles estão buscando? Pode parecer que não, né? Mas as pessoas ainda estão buscando remuneração,
benefício, participação nos lucros. Isso é importante para a busca de talentos, tá? Eles estão extremamente buscando desafios e oportunidades. Eles estão buscando o propósito daquela função de supply chain. Eles estão buscando participar de projetos. Uma empresa que oferece possibilidades de tecnologia, que é muito mais interessante, né? E oportunidades de carreira. Eles querem também os talentos, estão buscando oportunidades de carreira. Aonde eu vou me encaixar, aonde seja clara a minha oportunidade de carreira, né? É uma parte importante. Eles querem se identificar com a cultura da empresa. Então, a empresa que tem iniciativas de sustentabilidade, e foi interessante, né, no painel que teve agora um tempinho atrás, falaram de sustentabilidade não só ambiental, mas econômica e social também, né? Então, quando falam de sustentabilidade, nós estamos falando de como é que a empresa também se envolve com a comunidade, tá? Isso também é extremamente importante. E daí a flexibilidade. Hoje em dia, a gente está falando de home office, né? Passou a ser uma questão que é normal para todo mundo. Acho que a maioria das pessoas que estão assistindo ou que estão palestrando estão trabalhando em casa, né? Então, assim, pode ser que seja esse o futuro, né, dos profissionais supply chain, home office, flexibilidade de horários e tudo mais, também. E como é que as empresas estão fazendo a retenção desses talentos, né? Então, assim, a gente quer tudo aquilo lá como profissionais de supply chain, mas como é que as empresas podem aplicar políticas de retenção de talento? O que elas estão fazendo? Obviamente, estão fazendo remuneração. A remuneração, ela tem que ser o convite, mas ela tem que ser mantida, né? De acordo com o mercado, de acordo com talvez merecimento, o bônus, a participação, os benefícios, né? Então a política de retenção de talentos, ela é extremamente importante e o profissional de supply chain, o líder de supply chain, se conecta com o seu business partner de recursos humanos para resolver essas questões de retenção de talentos. Remuneração é uma delas. Compromisso dos gestores, tá? O que é o compromisso dos gestores? Como é que eu, como gestor de supply chain, deixo claro que a carreira de supply chain dentro da empresa existe? Então, o compromisso de desenvolver os talentos de supply chain, né? O plano de carreira daí transparente. Existe um plano de carreira transparente, tá bem? O ambiente de trabalho, obviamente, eu acho que muitas empresas aplicaram, investiram em ambientes de trabalho, mas o ambiente de trabalho não quer só dizer open space, ou a minha mesa é bonita, ou tem um porta-retrato da minha família. O ambiente de trabalho, ele é a equipe, ele é o momento, ele enfim, tudo aquilo que o líder causa, aonde o funcionário dele, o talento dele se sente bem trabalhando. Treinamento contínuo, né? Então, assim, isso é parte integrante do nosso dia a dia, né? Então, assim, a gente precisa ter treinamento contínuo para reter esses talentos. E, obviamente, o reconhecimento, né? O reconhecimento ou a premiação desses talentos por projetos que entregaram, por trabalhos bem feitos, e também o reconhecimento negativo, daquilo que pode melhorar, né? Então, o reconhecimento não é só a medalha, o reconhecimento também é entender que, peraí, aqui você pode melhorar um pouco mais, né? Isso é reconhecimento também. E o profissional que escuta isso, ele se sente parte do negócio, ele sente que a empresa quer que ele melhore, quer que ele performe melhor, e isso vai causar nele um sentimento de ownership, um sentimento de pertencer à empresa. Onde é que essas empresas podem investir, né? Então, assim, em alguns modelos de negócio, né, a gente pode investir em equipes ágeis, né, em Scrum Teams operacionais.
A gente tem uma experiência na nossa empresa, a minha equipe aqui na América Latina é um Scrum Team operacional, a gente tem colhido excelentes resultados em questão de trabalho em equipe, em questão de entendimento do processo, em questão de gestão de interrupções. Eu acho que foi um tiro certo que a gente deu em transformar a nossa equipe de supply chain em um Scrum Team operacional. No final do ano passado, eu convidei meu amigo Marco Campos, da Quality Way, para ter uma conversa com a gente a respeito de Scrum Teams operacionais. Foi nota 10, eu acho que despertou na equipe um desejo. Esse ano a gente investiu nisso, contratamos um treinamento internacional e essa equipe hoje está trabalhando de uma forma, mesmo de casa, mais integrada do que se estivesse trabalhando no escritório. Formação de especialistas em dados, né? Então, quando a gente fala de dados, entender o que é a necessidade dos dados da empresa, onde eles têm que ser consistentes, organizados, acurados e confiáveis, né? A gente tem que ter os especialistas de dados trabalhando na nossa equipe. Um especialista de dados de supply chain, não um especialista de dados de IT. Né? Esse especialista de dados de supply chain entende as informações, entende os dados, entende os processos, está conectado com todas as áreas funcionais dentro do supply chain. Isso é importante. O que a gente chama de data ninja no nosso mundo é uma figura importante para as equipes de supply chain. Isso é velho, mas eu continuo acreditando em especialistas em planejamento. Investir e treinar bons especialistas de planejamento, tá bem? Eu considero a ciência mais, vamos dizer, importante nesse momento, o core, o coração do funcionamento do supply chain. E, obviamente, gente, tecnologia. O funcionário, o empregado, o talento de supply chain, ele quer também estar envolvido com projetos de tecnologia. Ele quer trabalhar para uma empresa que seja tecnologicamente avançada. Ele quer sentir essa automação, a integração que se cria entre os sistemas. Abraçar supply chain digital, abraçar a internet das coisas, abraçar inteligência artificial e machine learning, são áreas onde a empresa deveria investir ou poderia investir para atrair mais talentos e reter os talentos de supply chain. E daí vem um outro aspecto da carreira de supply chain, né? Que é supply chain como segunda carreira. O que é o supply chain como segunda carreira? Eu posso escolher, eu trabalho em qualquer área funcional, ou eu não trabalho ainda, e eu escolho o caminho acadêmico. Hoje em dia, a Live University ministra cursos de especialização em supply chain, pós-graduações, outros institutos também, nacionais, internacionais, muitos cursos online, às vezes até cursos gratuitos. A pessoa, ela escolhe o caminho acadêmico para ingressar na carreira de supply chain como segunda carreira, tá? O que elas podem ser? Elas podem ser, por exemplo, analistas de dados. Elas são analistas de dados e elas vão querer ingressar como analistas de dados numa carreira de supply chain. Olha só, especialistas em ERP. Especialistas em ERP como eu. E quem me conhece e está vendo sabe que eu fui consultor de ERP por muitos anos até ingressar na minha carreira de supply chain. E outras áreas funcionais também. Tá bem? E, gente, para terminar, mais importante, papel do líder na manutenção dos talentos. Abraçar a diversidade, tá bem? Abraçar a diversidade significa que, através de muitas pesquisas e comprovações, que melhora a criatividade das equipes, melhor solução de problemas, melhor resultado financeiro e operacional,
o employment engagement, os funcionários são mais engajados, tá? E, obviamente, gera uma melhor reputação, tá bem? Responsabilidade, dar responsabilidade aos seus talentos, que eles se sintam parte da empresa, parte integrante daquele movimento, tá bem? Capacitação contínua, a gente já conversou. É papel do líder manter capacitação contínua dos seus talentos. Reconhecimento. Dá o devido reconhecimento, positivo ou negativo, da performance dos seus profissionais, dos seus talentos. E, obviamente, gente, empatia. Entender as necessidades dos profissionais. Entender que nem todos eles têm a mesma velocidade. Entender que nem todos eles têm o mesmo skill, o mesmo expertise. E como é que a gente vai alinhar tudo isso? Entender o lugar dos nossos talentos. Empatia é uma função essencial do líder de supply chain. E é isso, pessoal. Meia hora corrida, mas acho que eu consegui. Meu caro Rodrigo, parabéns, meu caro. Muito bom a palestra. Você viu que a gente colocou aqui embaixo, não sei se você conseguiu perceber, correndo aqui embaixo, vários comentários de pessoas se sentindo representadas pelo que você falou, sentindo muito orgulho de ver um profissional da área de supply chain falando, dando essa visão estratégica. Eu até queria colocar um comentário que o Peterson falou que faz um trabalho hercúleo de disseminar, tá lá em cima a pergunta, bote aí, o conteúdo mais estratégico dentro para a gestão da área de supply chain, é um esforço muito grande que ele tem, então você vê que o pessoal se identificou muito com o que você falou. Tem outra pergunta que eu queria colocar aqui, você acredita que o mercado vê com bons olhos a expectativa de mesclar a experiência industrial e a visão acadêmica de mestrados, por exemplo? Eu vou dar a minha opinião pelo que eu vejo aqui na live, mas eu acho fundamental a gente ter essa visão e principalmente a visão prática, de você conseguir tirar o conhecimento acadêmico que você trouxe e trazer para trazer resultado dentro da empresa. Eu acho que, na minha opinião, é o que eu mais enxergo como diferencial. Eu concordo com você. Eu acho que a questão de você fazer isso de uma forma híbrida, né? Tanto acadêmica quanto prática, tem muito mais vantagem do que o mundo acadêmico, né? Um mestrado acadêmico, ele é muito interessante. Eu tenho um mestrado acadêmico. Quem já fez sabe a loucura que é escrever uma tese diante de uma série de detalhes, né? E que não tem a ver muitas vezes com a realidade, né? Então a gente escreve uma teoria, a gente escreve uma pesquisa, e conseguir mesclar isso com a realidade, com a prática, seria obviamente o mundo ideal para qualquer profissional. Eu costumo dizer que é fundamental essa parte teórica para a gente ter um embasamento e entender onde a gente quer chegar. Porque a teoria não foi construída do nada, ela existiu toda uma construção ali dentro que a gente tem que ter essa base, né? Eu costumo brincar com uma analogia com um jogo de futebol, né? Muito poucas pessoas sabem qual que é a altura do gol, qual que é o comprimento, o diâmetro da trave e tal. A gente quer ver gol. Mas, para chegar naquele comprimento, existe um estudo, existe algo que foi feito. Então, você entender o que foi feito para saber estudar o que vai ter lá na frente, você completa o ciclo. Eu acho que isso é fundamental. E é isso que a gente tenta trazer aqui na live, por exemplo, sabe? A gente tenta fazer com, olha, a teoria é essa, é assim que funciona, mas vamos lá falar da realidade das empresas. É assim que a coisa acontece. Então, a gente foca muito mais na realidade, mas a gente entende os dois lados também. Esse que é Concordo com você. Concordo plenamente. Eu posso te fazer uma pergunta quase impossível aqui, Como desenvolver os líderes para que eles avaliem corretamente seus talentos? Dá para... Aí, pronto. Olha só, o desenvolvimento de lideranças, né, ele é tão desafiador quanto o desenvolvimento dos talentos e a retenção dos talentos, né? Eu não acredito que o líder nasce líder. Eu acredito que o líder tem, obviamente, alguns detalhes, algumas características diferentes, mas que todas podem ser desenvolvidas, né? A questão de desenvolvimento dos líderes basicamente entra na comunicação e deixar os valores e a visão estratégica clara para os seus funcionários, para as pessoas que reportam para esse líder. Então, o investimento em comunicação, em técnicas de comunicação,
eu acho que seria um bom caminho a seguir. Os nossos líderes hoje em dia, ou a maioria deles, né? E muita gente chega como líder por questão de tempo, ou por questão de afinidade, desenvolver esse talento de comunicação, técnicas de comunicação, para ser para poder claramente transportar essa visão estratégica para os funcionários e que eles entendam que eles são parte dessa visão estratégica do supply chain. É fundamental, né? A gente tem que entender que o líder, ele não é só o conhecimento técnico que ele tem que trazer, né? Ele gerir a equipe e fazer esse controle e se comunicar de forma clara com a equipe para que esse conhecimento consiga fluir de forma tranquila pela área dele inteira, faz toda a diferença, né? Exatamente. Rodrigo, muito obrigado, meu caro. Ficaram aqui uma tonelada de perguntas aqui lá no nosso grupo do Telegram. Vai estar todo mundo aqui, pessoal. Se você puder participar lá, interagir com o pessoal. Pode deixar, eu vou entrar lá. Tá bom. A gente está bombando de perguntas aqui. Em todo caso, muito obrigado pela palestra. Eu queria deixar aqui o agradecimento e foi muito bacana a interação com todo mundo lá do grupo. Eu que agradeço uma vez mais, espero que todos estejam bem em casa, espero que todos estejam saudáveis, seguros, aqueles que podem estar em casa, infelizmente nem todos podem. Agradeço uma vez mais a Live University pela oportunidade, adorei conversar com vocês. Fiquem à vontade de entrar em contato comigo, está aqui o meu LinkedIn, é mais fácil do que a gente se mandar e-mail, porque você sabe que e-mail corre e a gente nunca vê, né? Então tá bom. É isso, legal, gente, meu caro. Obrigado.